Fala pessoal do Hotmart, tudo bem? Aqui é Rafael Bertoni falando com vocês e, bom, eu fiquei muito feliz de ser convidado para participar, dessa experiência do Hotmart, de trazer um conhecimento para os afiliados, para os produtores, para produzir mais esse mercado, para a gente ter mais pessoas com mais qualidade atuando nesse mercado, né? Esse é um mercado que eu sou realmente apaixonado, é o que me motiva de trabalhar, é o que me faz levantar da cama de manhã. É um mercado fantástico, esse mercado de afiliados que a gente tem, tanto para os produtores quanto para as pessoas que podem fazer uma renda como afiliados, né? E eu fiquei muito feliz de ser convidado, de estar aqui com vocês hoje para trazer esse conhecimento sobre copywriting, uma coisa tão importante, né? E hoje a gente vai falar especialmente dos 5 passos da venda. E como assim os 5 passos da venda, né? Tanto para você que é produtor, quanto para você que quer atuar só como afiliado, esses 5 passos estão presentes em qualquer venda que você vai fazer ou que você queira realizar. Qualquer uma. E não importa qual é o produto, não importa qual é a situação, sempre esses passos devem estar presentes ali. Por quê? Porque simplesmente é o seguinte, eles estão sempre por ali. E se você ignorar algum desses passos, é como se você estivesse perdendo o controle da sua venda. Você tem como controlar a venda de qualquer produto para qualquer pessoa. Você tem como controlar esse processo e ter esse processo na sua mão. A diferença é que se você não controla, se você não foca exatamente no que precisa ser feito e na hora que deve ser feito, você acaba perdendo a venda e as suas conversões vão ser muito menores, né? Então hoje a gente está aqui para conversar sobre os 5 passos da venda que você deve seguir sempre que quiser fazer uma carta de vendas, uma comunicação para os seus para sua lista, independente dela ser uma lista como afiliado ou uma lista como produtor, sempre você deve seguir e usar esses passos para você conseguir converter o maior número de pessoas possível em compradores, tá? Então a gente vai começar aqui hoje com antes de começar, né? Exatamente, a gente começa com antes de começar. É muito importante que você tenha algumas definições antes. Primeiro, eu queria ensinar para você e mostrar para você o que é copywriting, do ponto de vista que eu estou olhando aqui, né? O que exatamente é copywriting? Se você nunca ouviu falar sobre isso, né? O meu site chama copyright.com.br, mas muitas pessoas não conhecem essa palavra é uma palavra em inglês, e muita gente nunca nem ouviu falar disso, né? Não faz nem ideia do que é essa palavra. Então, o que é exatamente copywriting? Na definição que eu mais gosto, copywriting é construir uma comunicação persuasiva que faça as pessoas agirem de forma imediata, tá? Então é você construir uma comunicação, é você escrever um texto, ou enfim, gravar um vídeo, fazer um post, fazer um e-mail, fazer alguma propaganda para a pessoa, ou qualquer tipo de comunicação que você faça que tenha o objetivo claro de fazer as pessoas tomarem uma ação, né? E essa ação pode ser uma venda, pode ser clicar num link no seu e-mail, pode ser entrar num vídeo, assistir ele até o final, pode ser fazer o que você quiser, né? Você decide o que os seus clientes, o que você deseja que os seus clientes queiram fazer naquele momento e constrói uma comunicação persuasiva ao redor disso para que essa ação aconteça, para que você consiga fazer a pessoa chegar na conclusão de que ela tem que fazer aquilo que você deseja que ela faça, tá? É exatamente isso que é copywriting. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Primeira coisa que você tem que saber é por que é que as pessoas agem. Se você vai construir uma comunicação persuasiva, você tem que sacar por que as pessoas agem, né? Baseadas em que elas tomam uma ação. E existem apenas 2 motivos para qualquer ação que você toma na sua vida, qualquer coisa que você faz, sempre, 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 só existem 2 motivos. E muitas vezes parece que são outras coisas, parece que são outros motivos que levam você a agir, mas a verdade é que só tem 2, tá? E a gente vai falar sobre eles agora. Quais são esses 2 motivos que fazem a gente agir? O primeiro é evitar ou interromper uma dor. E o segundo é aumentar ou ir em busca do prazer. Todas as vezes que você faz alguma coisa, você está em busca de aumentar o seu prazer ou ir para algum lugar que você deseja, ter alguma coisa que você deseja, satisfazer o prazer de alguma coisa, ou evitar ou interromper uma dor. Tem alguma coisa que está te incomodando e você precisa resolver, né?
E eu diria até que 90% das vezes que você age é para evitar ou interromper uma dor. Essa é uma das ações que mais. Dos motivos mais poderosos. É o motivo mais poderoso, sem dúvida, que faz as pessoas agirem. Porque tem alguma coisa te incomodando. Tem alguma coisa te tirando a paz. E você quer resolver isso. Então você age, tá? E uma das formas mais poderosas de se construir uma venda é você usar as dores que as pessoas têm como argumento de venda, tá? Como argumento para que elas decidam comprar o produto que você está vendendo. E a gente vai falar mais sobre isso ali nos 5 passos, né? Um pouquinho mais para frente. Antes de mais nada, você precisa saber, se agora que você já sabe quais são os 2 motivos que as pessoas usam para comprar, né? Ou para comprar ou para agir de qualquer forma, você precisa saber com quem você vai falar. Ué, como assim? Você precisa saber qual é o seu público-alvo, certo? Como que a gente fazia antigamente para saber qual é o público-alvo? Normalmente o que acontecia as pessoas chegavam e pegavam dados demográficos. Então eles iam lá e falavam assim, olha, o meu cliente ele tem 25 anos e ele é do sexo masculino, ele tem 3 filhos, ele mora na cidade tal, ele tem um emprego tal, etc, 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 etc. E aí você ia lá e montava um monte de perfil demográfico, um monte de informação sobre o seu cliente, construía tudo aquilo ali, construía muitas vezes um perfil, às vezes você dava até um nome para esse cliente, muitas pessoas usam essa técnica de dar um nome para o cliente e fingir que está conversando com ele quando vai construir a comunicação. Mas eu tenho uma triste notícia para você. E essa triste notícia é que isso nunca ajudou ninguém a construir uma comunicação poderosa. E nunca vai ajudar. A gente tem que esquecer isso para sempre. Isso não ajuda você a construir uma copy, como a gente chama, né? Uma copy seria uma redação ou um texto persuasivo, que ele pode ser lido num vídeo, ou falado, ou enfim. Um script, na verdade, né? Ele pode ser chamado de script. Uma copy é um script, é um roteiro que você segue para construir a sua comunicação persuasiva. Você pensa nele previamente, né? E na hora de escrever isso, na hora de escrever uma carta de vendas, um e-mail de vendas, de chamar as pessoas para comprarem seu produto de afiliado, ou até mesmo de convidar seus afiliados para trabalhar com você, ou na hora de você convidar um produtor, você persuadir um produtor a que para que ele deixe você promover o produto dele, você vai precisar construir uma comunicação persuasiva. E saber essas coisas aqui, quantos filhos, a idade, o sexo, a cidade que mora, etc., isso não ajuda você. Você nunca vai conseguir, com isso do lado, olhando os dados demográficos, chegar num argumento de vendas poderoso. Isso nunca funcionou. E assim, eu não sei por que as pessoas começaram a usar isso. Na verdade, eu até sei. Né? Por que as pessoas começam a usar isso? A gente vai falar sobre um pouquinho mais para frente sobre como é a forma correta de fazer. A gente vai falar sobre como que isso aqui surgiu. Tá? É importante que você saiba a história disso. Agora, esqueça isso para sempre. Se você isso nunca vai funcionar para te ajudar. Tá? Então, hoje nós vamos fazer uma forma correta de se definir o público-alvo. E é o que eu falei aqui. O único motivo pelo qual você deve saber isso é para fazer anúncios direcionados e somente isso. Para você saber exatamente aqui, olha, sexo, idade, quantos filhos, a cidade que mora, etc. O único motivo pelo qual você deve saber essas coisas é porque quando você vai no Facebook fazer anúncios, quando você vai no Google fazer anúncios, quando você vai perguntar para, por exemplo, fazer media buying, que é comprar espaço no site das outras pessoas, você precisa saber os dados das pessoas que você quer, certo? Então, se você está vendendo um produto para mulher, você não vai num site que só tem homem. É por isso que você precisa saber esses dados aqui, certo? Se você vai vender um produto para teen ou para adolescentes, você não vai num site, sei lá, de conteúdo adulto, certo? Você precisa focar exatamente isso daqui só para fazer anúncios. É o único motivo que você vai para encontrar o seu público-alvo, para saber onde ele está. Tá? Agora, na hora de escrever a sua copy, na hora de escrever a sua redação persuasiva, ou o seu script de vendas, o seu e-mail, a sua carta de vendas, o seu vídeo de vendas, isso aqui não ajuda em nada. E a gente vai falar sobre como fazer então. Hoje a gente vai falar sobre isso, tá? O método antigo, como eu falei, só serve para encontrar o seu público-alvo com anúncios, tá? É por isso que ele surgiu, inclusive.
Ele surgiu de uma época muito antiga, onde o marketing era feito baseado exatamente nisso. E as coisas estão mudando hoje, né? A gente tem que acompanhar a evolução das coisas, né? Então, como é a forma correta de se fazer? É sobre isso que a gente vai falar agora. E a principal coisa que você deve fazer é definir uma situação ou circunstância que o seu avatar se encontra. O seu avatar, ou sua persona, o seu público-alvo, tem gente que chama de vários nomes isso aqui, né? Mas é o seu público-alvo, as pessoas que vão comprar de você, quem são seus futuros clientes. É exatamente isso que você tem que focar. Qual é a situação ou a circunstância que a pessoa está passando, tá bom? E como assim? Você precisa pensar, por exemplo, a pessoa está lá numa situação, ela está com uma dor, ela sempre está com uma dor ou está buscando prazer, certo? É assim que a gente age, não é? Então é assim que a gente vive. Esses são os princípios básicos da nossa busca pelas coisas. Então você tem que identificar, diante dessa relação que você tem, que a pessoa tem, por exemplo, com o mercado que você está trabalhando, imagina que você está trabalhando no mercado, sei lá, eu gosto sempre de dar um exemplo fácil de entender, que é, por exemplo, de emagrecimento, né? Então, como é que é uma pessoa que quer emagrecer? Como é que ela está pensando? Como é que é a situação que ela está passando? O que está acontecendo na cabeça dela? Você precisa entender isso. Quais são os problemas que essa pessoa tem? Mesmo que não tenha nada a ver com o seu produto, quais são os problemas que uma pessoa que precisa perder peso tem? Não interessa se o seu produto é ou não de emagrecimento. Se você está falando com essa pessoa a respeito da circunstância ou da situação que ela está vivendo naquele momento, você vai conseguir encontrar vários problemas que estão ali presentes e que nem sempre tem a ver diretamente com perder peso. E você precisa entender qual é o contexto que a pessoa está vivendo. Se você entende esse contexto que ela está vivendo e essa situação que está incomodando ela, você vai perceber uma forma muito mais fácil de se comunicar. Porque a gente gosta das pessoas que concordam com a gente gosta das pessoas que entendem o que a gente fala, né? Então, e como é que a gente faz para as pessoas entenderem o que a gente fala? Quanto mais a sua comunicação descrever a situação da pessoa, a situação que ela está passando, mais forte vai ser a sua copy, mais forte vai ser a sua venda, mais poderoso você vai ser como um vendedor. Se você souber descrever o mundo da pessoa, ela vai concordar com você. A gente concorda com pessoas que pensam igual a gente, certo? A gente não concorda com pessoas que pensam diferente. Então, se você descrever com as palavras que a própria pessoa usa, muitas vezes isso é muito poderoso, qual é a situação que ela está passando e o que está acontecendo com ela, isso vai te dar acesso a escrever uma copy ou uma venda muito, muito mais poderosa, tá? O que ele acha sobre outra pergunta? Isso aqui são algumas perguntas que você pode até anotar, tá? Então, como é que é a situação ou a circunstância que a pessoa está passando? Quais são os problemas que ela tem, mesmo que não tenha nada a ver com o seu produto? O que ele acha que sabe sobre o que você está vendendo? Então, o que essa pessoa acha que sabe sobre o que você está vendendo? Ela acha que sabe, por exemplo, que o seu produto. Ela pensa assim que o seu produto alguma coisa a respeito de exercícios rápidos, ou então que é uma dieta que vai te restringir a alimentação de um monte de coisa, ou vai te fazer comer só uma coisa que você provavelmente não gosta tanto. Enfim, o que essa pessoa imagina que seja o seu produto, mesmo antes dela saber. É muito importante isso, porque se o seu produto não for nada do que ela imagina, você precisa corrigir essa expectativa na sua carta de vendas, para você conseguir conectar com essa pessoa, lembra? A gente precisa encontrar e definir a circunstância ou a situação para a gente poder falar a linguagem que ela está falando, entender o que está passando na cabeça dela e explicar isso na sua carta de vendas, tá? E tudo isso a gente está falando antes mesmo de você começar a escrever a primeira palavra do seu e-mail, da sua copy, da sua carta de vendas. Antes mesmo de qualquer uma dessas coisas, você precisa saber com quem você vai falar e como é que essa pessoa está se sentindo, o que está acontecendo com ela, certo? Como é que é o mundo ideal dela? O que acontece no mundo ideal? Qual é o resultado maravilhoso que ela está esperando de alguma coisa que venha do céu e que resolva o problema que ela está passando, né? Descreva o mundo de resultados dessa pessoa. É aqui, olha, explique com detalhes como será quando ela tiver o que ela procura. Tenta explicar e descrever com detalhes exatamente como vai ser. Por exemplo,
olha, você vai perder tanto peso que você vai ter o mesmo corpo que você tinha quando você era jovem e não tinha tanto peso assim, que você engordou nos últimos anos. Aquele jeans que você tinha usado no colegial vai te servir se você guardou ele. Ou, enfim, descreva com detalhes as coisas. As pessoas vão começar a olhar para você na rua, porque você está agora muito mais bonita, muito mais atraente. Enfim, existem várias coisas que você pode falar para essa pessoa para descrever um mundo onde que ela está desejando chegar. Né? Desenha na mente do seu cliente um mundo ideal. Qual é o mundo ideal desse cliente? Aonde que esse cara quer chegar? Como é que ele imagina que seja o mundo onde ele tem o resultado que ele espera, né? Desenha toda a sua comunicação mostrando os dois mundos. Quais são os dois mundos? O mundo ideal, que é o mundo de resultados, e o mundo que a pessoa vive hoje, certo? Essa que é a questão. Hoje a pessoa vive num mundo de dor, que ela não consegue ter o que ela quer, que ela não consegue ter o resultado que ela quer. Como eu digo, num produto de emagrecimento é muito fácil você ir isso, né? A pessoa está se sentindo mal, ela está se sentindo feia, ela está se sentindo, enfim, de várias formas diferentes. Se você descreve para ela como que ela está se sentindo e fala, por exemplo, algo como, olha, se você passa pela situação A, B, C, D e E, né, e você descreve essas situações como situações reais que acontecem na vida dessa pessoa, a chance dela se conectar com você e começar a prestar muita atenção no que você está falando é gigantesca. Porque esse cara concorda com as pessoas que falam sobre o que ele está passando, certo? Ele vai falar, lógico, eu estou passando por isso, isso acontece comigo, eu quero ver isso aí, vou dar uma olhada nesse negócio, por que esse cara está falando sobre isso? Será que ele tem alguma coisa que pode me ajudar? Né? Então você vai desenhar toda a sua comunicação baseada nesses dois mundos, em onde a pessoa está hoje, que é onde ela está numa situação de dor, numa situação de que ela não tem o que ela deseja, tá? Inclusive aqui uma coisa muito engraçada que as pessoas me perguntam é, mas será que isso funciona se eu estiver vendendo um produto que não seja, que não tenha dor? Né? Por exemplo, a pessoa está vendendo uma bolsa, mas não tem dor numa bolsa, né? A pessoa quer comprar uma bolsa. Agora, qual é a dor que está presente ali? A dor é a mulher, ou o homem, enfim, quem seja, quer comprar essa bolsa. E quando você quer comprar alguma coisa e você não está comprando, você não comprou aquilo ali, é uma dor, não é? Você deseja muito uma coisa e você não tem. Ao mesmo tempo que você ativa o desejo, a vontade de ter e de conquistar o prazer, e ao mesmo tempo você ativa a dor. Ou seja, a sensação de que você não pode, que você não consegue ter aquele produto, ou que você não consegue ter aquele produto agora, né? Então, se você parar para pensar, todas as vendas, elas são emocionais. 100% das vendas são emocionais. E eu vou até anotar isso daqui porque é muito importante que você saque isso, tá? É o seguinte, todas as vendas são emocionais, certo? Isso aqui você tem que sacar. As pessoas... Opa, peraí. As pessoas compram com emoção e justificam a compra com lógica. Isso aqui é a máxima das vendas. Você precisa saber disso. Qualquer coisa que você for vender daqui para frente, você tem que sacar que as pessoas compram com emoção e justificam com lógica. Todas as vendas são emocionais. 100% delas. Se você não conquistar a confiança emocional da pessoa, se você não conectar com ela de alguma forma, ela não vai nem prestar atenção no que você está falando. A gente não compra baseado em lógica, apesar de a gente achar que compra. Né? Isso é um dos grandes mitos. As pessoas acham que as pessoas compram com lógica, né? Elas decidem por causa do preço, elas decidem por causa de sei lá o que. Enfim, se ela está pensando no preço realmente ali, ela já comprou, certo? Ela já deseja o negócio e ela quer comprar de qualquer forma. Ela só não decidiu ainda qual é o motivo lógico que vai fazer, que vai justificar a compra dela. Um preço muito barato é uma justificativa de compra. Agora, se não houver desejo antes, as pessoas não vão querer comprar, certo? Não interessa
Se o quilo de aipo tá barato ou tá caro, você não quer comprar aipo, não vai comprar aipo, certo? Você não interessa se aquele produto tá barato ou tá caro. Não interessa o preço dele, até que você tenha uma emoção associada a esse produto. A hora que você tiver uma emoção, um desejo associado, aí sim você tem que justificar a compra com lógica. Mas primeiro você tem que criar emoção. Você tem que conectar com a emoção. E é por isso que a gente vai falar mais pra frente aqui nos 5 passos sobre história, sobre conexão, tá bom? Então vamos passar agora para a parte importante, para a parte séria, para a parte que vai te ajudar como você fazer isso tudo na prática. Você sacou aqui que com quem você está falando é muito importante. Não adianta você fazer dados demográficos, isso não vai te ajudar a escrever a sua comunicação persuasiva, os seus scripts de vendas. O que ajuda você é fazer da forma correta, pensar na situação ou na circunstância que a pessoa passa. Tá? Eu estou fazendo um resuminho aqui para você sacar como é que é. Se você tem um caderno aí, anota essas questões aqui, tá bom? Se você não anotou ainda, você pode pausar esse vídeo para anotar. É muito importante. Essas questões te dão a base para você começar a entender com quem você vai falar, com quem você está conversando. Cria o mundo ideal, descreve o mundo ideal da pessoa, descreve o mundo que ela passa hoje, para você ter isso nas suas ideias a hora que você for conversar com a pessoa e escrever os seus 5 passos na hora de vender, tá bom? E lembra sempre que todas as compras são feitas com emoção e justificadas com lógica, tá? Isso é uma máxima no mundo inteiro, todo mundo que é especialista em vendas fala sobre isso e muitas vezes as pessoas não pegam essa ideia. Você precisa conectar com a emoção primeiro e depois com a lógica. Então agora a gente vai falar exatamente sobre quais são e como usar esses 5 passos da venda, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo da venda, chamando a atenção. Diz uma coisa, adianta as pessoas falarem com você quando você não está prestando atenção? Se você não está prestando atenção, você pode falar o que você quiser. Não vai não conseguir conversar com as pessoas, enfim, se a pessoa não está nem te escutando, ela não vai prestar atenção em você, certo? Você precisa chamar atenção. E para chamar atenção, existe uma técnica muito, muito forte de fazer. Essa técnica se chama quebra de padrão. E uma quebra de padrão é quando acontece algo que você não esperava, tá? E que você chama a sua atenção, certo? A gente está acostumado a prever o resultado das coisas. O nosso cérebro é acostumado a prever o resultado das coisas. Quando acontece alguma coisa que a gente não previa, você presta atenção. Por quê? Porque a gente foi condicionado dessa forma por milhares de anos. Sempre que acontecia alguma coisa que chamava a nossa atenção, podia ser uma ameaça. Então, a quebra de padrão é o que mais chama a atenção das pessoas. É quando você está numa situação e acontece outra coisa que você não esperava. Ou, enfim, e a quebra de padrão ela renova a sua atenção também. Né? A gente vai entrar um pouco mais a fundo. Mas uma das formas de você quebrar o padrão assim, de uma forma poderosa é com títulos. Tá? Os títulos que você usa na sua comunicação, eles devem chamar a atenção das pessoas, certo? Se você não usar um título, por exemplo, num e-mail, numa carta de vendas, que quebre o padrão e chame a atenção da pessoa, e o que você quer dizer com quebrar o padrão? Ah, a pessoa está ali zapeando no Facebook, e aí ela lê um título, ela vê uma imagem muito, muito diferente do que ela normalmente veria, e ela vê um título dizendo alguma coisa que ela falou assim, nossa, mas espera aí, eu preciso prestar atenção nisso. Se a pessoa está precisando perder peso, por exemplo, ela vê um e-mail ou um título, num anúncio, por exemplo, no Facebook, ou numa carta de vendas, ou num e-mail, ela vê o título, perca 20 quilos em 8 semanas, o cara vai prestar atenção, certo? Ele vai olhar aquilo ali, ele fala, meu, peraí, eu preciso ver o que está acontecendo aqui, deve ter alguma coisa importante para mim. E parece que esses títulos são muito manjados, muito batidos, mas você sabe por que eles são manjados e batidos? Porque eles funcionam, porque as pessoas clicam, porque as pessoas se interessam. Essa que é a questão. Por mais que isso seja batido, as pessoas se interessam e é fácil a gente sacar como isso funciona. Se você parar para prestar atenção nos comerciais que vendem produtos de emagrecimento, eles falam a mesma coisa por milhares de anos, faz muito tempo que as pessoas falam a mesma coisa sobre emagrecimento. E por que eles falam assim? Porque funciona, porque as pessoas chamam a atenção, certo? Pense muito bem num título muito poderoso.
para você usar na sua comunicação. Você tem aqui a regra dos 7 segundos, e ela é assim, e eu diria que são até menos, os 7 segundos eu estou sendo bonzinho. 7 segundos você tem para prender a atenção das pessoas, para que elas comecem a ler a sua carta, a ver o seu vídeo, assistir ler o seu post num blog e ler o seu e-mail, enfim, o que for, tá? Você tem 7 segundos para prender a atenção da pessoa. E a única função de um título é fazer a pessoa ler o primeiro parágrafo ou assistir os primeiros minutos do seu vídeo, os primeiros segundos do seu vídeo. É para isso que serve o primeiro título. O título que você vai chamar a atenção das pessoas e fazer elas começarem a assistir o seu material, tá? Agora, muitas vezes o pessoal coloca títulos completamente formais, ou enfim, existem várias regras, várias estratégias para você produzir títulos que funcionam, tá? Então você pode pesquisar sobre isso, e eu tenho um e-book também sobre isso, sobre os títulos, sobre 42 títulos que você pode usar, 42 formas de construir títulos e que você pode usar, certo? Esse e-book ele vai estar no site copyright.com.br/42 títulos, certo? Se você tiver interesse, você pode entrar lá e baixar esse e-book de graça, ele é um presente para você que você possa aprender a como criar títulos que chamam a atenção das pessoas, tá? E a segunda forma de você chamar a atenção é então fazer uma promessa fantástica, né? Por exemplo, veja como obter o resultado de 1 ano de academia em apenas 8 semanas, né? Tem um produto aqui no Hotmart, um dos produtos mais vendidos do Hotmart, é o Queima de 48 Horas, do Vinícius Possebon, e ele usa exatamente essa chamada. 1 ano de academias, de resultado de academias em 8 semanas. Isso não te chama atenção? É só uma abordagem diferente de perca peso, enfim, em um tempo muito rápido. É uma abordagem diferente, né? Algo fora do comum que as pessoas normalmente não prometeriam no seu nicho. Dá uma alterada na situação. Se você prometer, é lógico que esses títulos funcionam, né? 20 quilos em 8 semanas funcionam? Funcionam. Agora, o resultado de 1 ano de academia em 8 semanas, você já tinha ouvido essa promessa em algum outro lugar? Simplesmente por ser uma novidade, chama muito mais atenção. As pessoas não... Porque o título de, por exemplo, 20 quilos em 8 semanas, ele chama atenção, mas ao mesmo tempo ele cria uma objeção ao título. O que é essa objeção? Ah, eu já vi isso antes. Provavelmente é mais uma dieta louca. Sei lá. Agora, 1 ano de resultados em 8 semanas, eu não sei o que ele está falando. Eu preciso olhar, eu vou ter que dar uma olhada. Esse título cumpre muito bem a função dele, de ser uma promessa fantástica. Você deve, no seu título, para chamar a atenção, quebrar o padrão da pessoa com um título, uma promessa muito, muito boa. Né? Por exemplo, fature 1 ano em 7 dias. Nossa, como assim 1 ano e 7 dias? Vou dar uma olhada nesse negócio. Né? Essa é a promessa da fórmula de lançamento, por exemplo. Outro produto fantástico que tem aí no mercado de produtos digitais. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, chamar a atenção. Tá? Segunda coisa que a gente tem que fazer, criar uma conexão. Lembra que eu falei para vocês que a venda é emocional e é justificada com lógica? Então, antes de a gente justificar com a lógica, a pessoa precisa criar uma conexão emocional. E como que a gente cria uma conexão emocional? Com histórias, gente. Histórias é a melhor forma de você criar uma conexão usando histórias. Por que a gente conta histórias? Porque a gente compreende o mundo através das histórias. Né? Por milhares de anos, contar histórias foi a forma que as pessoas tinham para ensinar os outros sobre algo de valor. É assim que a gente ensinava as pessoas. Falava sobre perigos, sobre coisas que estavam acontecendo, sobre, enfim, até fantasia, sobre tudo. Né? É assim que a gente constrói conexão, através de histórias. Né? A gente vive a história quando a gente está ouvindo uma história, ou quando a gente está vendo uma história, a gente vive a história. Né? Quantas pessoas já viram, por exemplo, quando você vai no cinema e está saindo um filme, sei lá, o final da trilogia do Harry Potter, por exemplo. Aliás, não é uma trilogia o Harry Potter, né? Tem, sei lá, 7, 8 vídeos. Foram 7, 8 anos. As pessoas se engajaram com um poder tão forte que acontece? O cara ia vestido de Harry Potter no cinema. Tanto é o poder de que ele vive a história. As pessoas vivem as histórias quando você conta histórias para elas. E você tem que contar histórias de quê? Histórias sobre você,
sobre o seu produto, sobre os seus clientes, sobre o seu negócio, enfim, sobre o que você quiser contar, mas lógico que tem alguma coisa referente ao seu negócio, ao seu produto, alguma coisa que ajude a pessoa na situação que ela está. Lembra que a gente está falando da situação? A situação do seu público-alvo? Qual é a situação que ele está passando? Conta histórias sobre a situação dele. Conte alguma história que ele possa se conectar, que ele possa concordar com você, que ele possa viver a história, se possível, viver a história novamente, né? Porque ele já vive isso. Porque se você vai pegar uma história, se você conseguir achar uma história que conecta com a pessoa que você está falando, de forma que ela já até viveu essa história, você pode ter certeza que a parte da emoção você já fez. Agora falta você justificar a compra dela com lógica, justificar a ação que você está pedindo com lógica, certo? Então, primeiro passo, chama atenção, depois você cria conexão. E uma dica ninja aqui para vocês. A gente se conecta com o personagem principal das histórias. Como se a história estivesse acontecendo com a gente, tá? Usa isso para influenciar as decisões do seu cliente. Lembra, nós agimos com emoção, justificamos com lógica. Nossos atos são baseados em emoção e justificados com lógica, certo? A gente justifica os nossos atos até mesmo com a história que a gente passou. Olha, eu não quero mais passar por isso, então agora é a hora de mudar. Isso é uma forma de justificar logicamente a história, né? Outra forma de justificar com lógica é, nossa, esse produto agora está realmente muito barato, eu preciso aproveitar isso. Isso é outra forma de você justificar com lógica. Não, mas assim, essa dica de que a pessoa se conecta com o personagem principal é muito importante. Se você é o personagem principal do seu negócio, você precisa contar para a pessoa histórias que se conectam com ela, que fazem ela se lembrar ou que fazem ela se conectar de alguma forma com a história dela mesma. O único assunto e o melhor assunto que você pode usar, que vai abrir sempre os seus e-mails, que vai sempre fazer as pessoas se interessarem, qual é o assunto? Você sabe? Se eu falar para você, você vai sacar, mas qual que você imagina que seja o assunto mais importante e o único assunto que todas as pessoas estão interessadas 100% do tempo? Esse único assunto que todas as pessoas estão interessadas 100% do tempo é o assunto sobre você. Tudo que tem a ver com você, certo? Tudo que tem a ver com a pessoa com quem você está falando, ela está interessada nela. As pessoas estão interessadas no que está acontecendo e como eu posso melhorar a minha vida ou buscar mais coisas para mim, certo? O tempo todo. Então, se você conta alguma coisa que se conecta com a pessoa, é sobre ela que você está falando. E aí sim você vai conseguir uma conexão poderosíssima. Esse tipo de conexão é o tipo de conexão que cria negócios. Você pode criar um negócio baseado em história. Simples assim. A história da Apple é o que cria a conexão com as pessoas que compram os produtos da Apple. A história da Disney é o que cria as histórias da Disney, né? A Disney é baseada completamente em histórias. São o que criam a conexão para que as pessoas sejam apaixonadas pela Disney. Esse passo aqui é o que cria um negócio poderosíssimo de longo prazo para você. Você precisa usar histórias no seu negócio, na sua comunicação com seus clientes. Tá? Isso cria uma conexão poderosa. Ainda assim, você precisa justificar com lógica todas as vezes que ela vai comprar alguma coisa. Tá? Mas isso é um segundo passo, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente no passo número 5. O passo número 3 é mostrar o problema. Como assim mostrar o problema? Todos os negócios do mundo resolvem algum problema, certo? As pessoas trocam o dinheiro delas por uma solução. De alguma forma, existe uma solução que você está vendendo. E muita gente chama, inclusive, o produto dela de solução, certo? Principalmente em softwares, enfim, vários produtos de sistemas e vários outros produtos também chamam o produto dele de solução. Quais são as soluções da minha empresa? Se você tem soluções, você tem problemas, né? Então você precisa falar sobre o problema. Você pode usar esse passo para mostrar para o cliente que você entende, que você sabe do que está acontecendo com ele. Se você conseguir explicar para essa pessoa o problema que ela está passando, que muitas vezes nem ela entende, melhor do que ela mesma consegue explicar, ou seja, imagina que a gente está falando de novo de emagrecimento. As pessoas não entendem por que elas engordam.
Muitas pessoas não entendem. Elas não sacam qual é. E assim, se você simplesmente falar que é por comer demais e fazer pouco exercício, isso é óbvio. Agora, se você tem uma outra explicação que pode justificar e que pode explicar para ela exatamente por que ela está engordando, você precisa falar sobre isso. Se você sabe muito bem sobre o assunto, você fala coisas novas. E isso constrói uma autoridade poderosíssima para você. Porque se você está falando de alguma coisa que eu nunca ouvi falar antes e é um assunto que me interessa porque eu tenho um problema nesse assunto, eu vou construir uma autoridade em você. Eu vou falar, meu, esse cara sabe do que está falando. Ele está falando exatamente o que acontece comigo e ele está descrevendo o problema que acontece comigo e está me explicando por que isso acontece comigo. Então, existem 3 formas principais de você criar autoridade. Autoridade em qualquer nicho, em qualquer produto, em qualquer hora. Qualquer hora que você precisar de se tornar uma autoridade, se precisar de tornar um posicionamento de autoridade, você pode fazer uma dessas 3 coisas. A primeira é você ensinar alguma coisa para o seu cliente. Ensinar sobre o problema, ensinar sobre o que está acontecendo com a vida dela. A segunda é você mostrar os seus resultados, mostrar os resultados que você tem a respeito daquele problema. Será que você realmente resolve o problema? Então me mostra o que você faz, me mostra com o seu resultado. Quero ver. Será que você consegue resolver mesmo esse problema? Uma forma de você construir a sua autoridade é mostrar que você resolve o seu problema. Né? Se você é um médico careca e vai ensinar as pessoas a não perder o cabelo, vai ficar mal, não vai funcionar tão bem, certo? Porque as pessoas vão desconfiar de você. Para você ser uma autoridade, você tem que ter resultado. E se você não tem resultado, então você pode ensinar alguma coisa que funciona da mesma forma. Se eu te falar alguma coisa que você nunca ouviu falar sobre algum assunto antes, eu me torno uma autoridade para você. E a terceira forma é você mostrar os resultados que você conseguiu para os seus clientes, ou que eles conseguiram através do seu produto, através do que você ensina, através do seu método, por exemplo, tá? A quarta forma, o quarto passo, a gente passou então por chamar a atenção, cria conexão, a gente mostra o problema, aqui a gente já está começando a justificar para a pessoa, certo? Por que ela está, depois de criar a conexão, a gente já está começando a dar argumentos lógicos para ela de que a gente é uma autoridade, e aí você ensina sobre a solução. Você pode ensinar sobre a solução para o seu cliente. Muitas vezes ele nem entende o que está acontecendo, como é que ele vai saber qual é a solução que ele pode ter? Então, você dá algo de valor para essa pessoa. Você pode dar algum material escrito, você pode dar um áudio, você pode entregar um vídeo, você pode entregar até um produto físico, enfim, você pode entregar um e-book, você pode entregar um livro físico mesmo, o que for, alguma coisa que ensine a pessoa, que dê algo de valor para ela, uma informação de valor, principalmente uma informação. Por que informação? Porque a informação você replica e não tem custo nenhum para replicar, certo? Mandar mais um e-mail não custa nada, é zero. O custo marginal disso é zero, muitas vezes, ou muito próximo de zero, né? Então você pode ensinar, por exemplo, como é que esse problema pode ser resolvido da melhor maneira e por conta própria. Você pode falar para a pessoa, olha, existe uma forma de você emagrecer usando XPTO, entendeu? Ou fazendo tal e tal dieta. E como é que ela funciona? Ela funciona assim, 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 assim. Ok, você ensinou para a pessoa, certo? E você pode terminar essa parte de ensinar sobre a solução dizendo que você pode resolver o problema dela de forma muito mais rápida, muito mais eficaz e muito mais barata do que ela fazendo por conta própria ou do que algum concorrente seu pode fazer, certo? Isso é muito, muito poderoso. Por que isso, né? Porque você acabou de ensinar para ela como que ela pode fazer por conta própria. Mas por conta própria, ela já faz e ela não tem resultado, certo? Então, o que você pode fazer? Olha, eu tenho uma solução para você que pode resolver esse problema de uma vez por todas. Qual é a solução? Aí você entra na sua oferta. Aí você vai começar a oferecer alguma coisa para a pessoa, oferecer uma solução para ela e, claro, cobrando por isso, certo? Para que você possa ganhar, enfim, construir o seu negócio. Agora, muito importante, somente depois de fazer os 4 primeiros passos, aí sim é a hora de fazer a oferta ou de oferecer alguma coisa para a pessoa comprar. E o que acontece, por exemplo, quando você entra numa loja e a pessoa começa a querer te enfiar produto? Você se sente bem? Ninguém se sente bem, né?
Todas as pessoas gostam de comprar, mas ninguém gosta de se sentir obrigado ou de se sentir pressionado a comprar. Olha isso, as pessoas compram coisas todos os dias. Então, por que é que os vendedores têm a noção de que é difícil vender? Como é que pode ser difícil vender se todas as pessoas compram pelo menos algumas coisas quase todos os dias? Não faz sentido, certo? E por que isso acontece? Porque 90% das pessoas pulam isso, ensinar a solução, pulam mostrar o problema, pulam em criar conexão, principalmente pulam essa parte. O cara nem te conhece e ele vai querer te empurrar alguma coisa. Você sabe que você não está vendo nada de interessante para você ali. Lembra que o principal assunto que você e que o seu cliente gosta é o assunto sobre você? O que é que isso que você está me mostrando pode me ajudar de alguma forma? Se eu não notar nada de benefício para mim, eu não vou comprar. Aqui, na hora da oferta, é a hora de você construir a oferta mais irresistível que você puder. Você precisa fazer uma oferta que te coloca, até de certa maneira, em risco de verdade. Como assim? Olha, se você não comprar, eu te devolvo em 30 dias. E se 100% dos meus clientes pedirem devolução, então meu negócio vai fechar. Isso é que é se colocar em risco. E agora, você acha que, sinceramente, sei lá, 100%, 90% das pessoas vão pedir reembolso do seu produto? A não ser que ele seja um produto muito ruim. Mesmo assim, provavelmente, nem 50%, nem 10% das pessoas vai pedir reembolso do seu produto. Tá? Ainda assim, ainda você dando 30 dias de garantia para a pessoa. E uma garantia real, que você realmente promete e se ela pedir, você entrega. Tá? Você pode dar garantias fantásticas para o seu produto. Por quê? Porque não é justo você entregar, a pessoa te pagar por uma coisa que ela não recebeu um benefício, certo? Uma das únicas restrições que as pessoas têm a respeito de comprar as coisas é ter tomado a decisão errada e não poder voltar atrás. Se você está deixando ela com a chance de voltar atrás e ela já comprou o seu produto no campo emocional, a garantia é uma forma fortíssima de você dar uma justificativa para ela. Dê bônus relevantes, bônus que fazem sentido para aquela pessoa. Bônus que fazem sentido. Bônus que realmente ajudam a pessoa a chegar no resultado que ela deseja. Ou que, por exemplo, são bônus que ajudam você a evitar problemas que você vai ter no meio do caminho depois de começar a ter o resultado que você deseja. Ah, como assim? No mercado de sedução, um bônus fantástico que as pessoas dão é: olha, você vai aprender a seduzir as mulheres de forma tão eficiente que você vai ter nos seus pés muitas mulheres. E aí você vai ter um problema. Como é que você vai lidar com essa situação? Eu vou te oferecer um bônus de como terminar com essas mulheres sem que elas fiquem bravas com você e que tudo isso funcione e que todo mundo saia feliz. Você quer esse bônus? Fala, poxa, se eu vou ser um puta no sedutor que vai conquistar qualquer mulher, eu quero um bônus desse, porque eu sei que eu vou passar por esse problema. Né? E assim, isso é um exemplo clássico que muitos produtos de sedução, que inclusive no Hotmart existem vários deles e são produtos que vendem muito, que você pode vender como afiliado de forma espetacular. Esse é um bônus espetacular para você dar. Opa, saiu aqui do lugar. Então, como eu falei para você, se coloca em risco, né? Se coloca em risco para você dar para o cliente realmente a noção de que de que você está em risco, de que você acredita no que você está fazendo. Né? O seu cliente tem que confiar em você. Se ele entender que você está se colocando em risco, essa é a melhor experiência possível para ele. E fala, nossa, ele está realmente se colocando em risco para que eu possa comprar o produto da minha forma mais tranquila possível. Né? Essa é uma forma espetacular de construir relacionamento e confiança com o seu cliente. Tá? A garantia incondicional de 30 dias, por exemplo, que aqui no Hotmart já é até automática. Todos os produtos aqui já tem garantia de 30 dias para o cliente pensar se é interessante para ele ou não, certo? Agora, aqui, por exemplo, faça as coisas por um preço justo para você e para o seu cliente, certo? Essa parte aqui é muito importante, vou até ler aqui para vocês. É importante mostrar que comprar o seu produto é mais barato do que tentar fazer sozinho ou comprar da concorrência. Se a concorrência existir. E como é que você faz para esse argumento funcionar? Nem sempre o mais barato quer dizer custar menos. E eu vou te dar um exemplo muito fácil de você entender. Se o seu produto tem um preço mais alto que o da concorrência, o que você pode fazer? Ele ainda pode ser mais barato. Ué, como assim? Olha, por muitos anos eu tive o telefone do Android, né? E eu achava o telefone legal, ele fazia várias coisas e tal. Agora, o problema é que esses telefones comigo
duravam, sei lá, 6 meses e eles começavam a travar, porque eu instalava tanta coisa, eu tirava tanta coisa, enfim. Eu sou uma pessoa que mexe muito nos aparelhos, né? E eu mexia tanto naquele negócio que ele começava a parar de funcionar e eu tinha que reiniciar tudo e perdia dados e etc. E foi assim por muito tempo. E eu comprei um aparelho, depois comprei outro, depois comprei outro. E gastei, sei lá, 4, 5 mil reais em aparelho nos últimos 3, 4 anos. Né? E é comum, porque qualquer aparelho hoje custa 1.000, 2.000 reais. E aí eu resolvi finalmente comprar um aparelho da Apple. E a hora que eu comprei o aparelho da Apple, o iPhone, isso tudo se resolveu. E eu até hoje tenho o mesmo aparelho, já fazem 2 ou 3 anos. E a partir então eu gastei em 2 ou 3 anos um valor que eu teria gasto muito mais se tivesse comprado outros produtos, certo? Porque os outros produtos não estavam durando o suficiente. Então, se o seu conhecimento ou se o seu produto é muito mais durável que o do seu cliente, que o do seu concorrente, ou que qualquer outro produto, você pode usar isso como argumento, certo? Olha, o seu retorno no longo prazo desse produto financeiro, por exemplo, se você comprar essa ferramenta que faz você construir posts de blogs de forma muito mais rápida, a sua economia de tempo durante um ano pode ser de, sei lá, um mês. Você vai economizar um mês do seu ano simplesmente por ter acesso a esse produto que faz o seu post ficar pronto mais rápido. Ou que fica pronto de forma automática. E eu estou inventando isso aqui, tá, pessoal? Eu não sei se existe não, mas se existir é uma coisa interessante, né? Agora, é muito importante que você saque que o seu produto ele não necessariamente precisa custar menos para ser mais barato. Você pode mostrar através da sua comunicação uma forma muito mais poderosa e muito mais forte de deixar o seu produto com alto valor agregado e com alto ticket, e mesmo assim eles têm uma percepção de que ele é mais barato do que os outros, certo? Nunca, nunca, nunca se esqueça de pedir pela venda. Isso daqui, na hora de fazer uma oferta, isso aqui é um dos maiores erros dos principiantes. Ou as pessoas não pedem pela venda, elas não fazem o que a gente chama de call to action, ou CTA em inglês, que é a chamada para ação. É mandar o cara comprar. Dê o comando da compra. Isso é muito importante. Você precisa comandar a compra. O que é dar o comando da compra? É falar, agora está na hora de comprar. Você clica no botão abaixo e vai lá comprar. Você precisa ser claro nessa comunicação. Dá um comando. Um comando é de voz imperativa. O que é voz imperativa? É faça, compre, certo? É isso. É você mandar a pessoa fazer alguma coisa. Claro, dentro de um contexto, e depois de explicar tudo isso para ela. Agora você fala assim, olha, se você gostou disso, agora é a hora de comprar. Clique no botão abaixo, tá? Dê o comando. Nunca esqueça do CTA. As pessoas se esquecem muito disso. E não coloca um só, você coloca vários CTAs. 3, 4, 5, não sei, enfim. Fala para a pessoa comprar várias vezes. Às vezes na primeira vez ela não vai clicar no botão. Muitas vezes na primeira vez ela não vai clicar. Se você falar 2, 3, 4 vezes, você começa a pegar as pessoas que não clicaram na primeira vez, certo? Lembra disso, gente. Deixar as coisas para decidir depois é perder uma venda. Use escassez. Se o cara sair do seu vídeo, do seu e-mail, do material que você levou para ele, se ele sair dali sem fazer o que você pediu para ele fazer, seja comprar, se inscrever para um e-mail, enfim, fazer qualquer outra coisa, você não vai conseguir recuperar essa venda ou esse contato. As pessoas vão embora e esquecem. Você se lembra, por exemplo, de qual página você estava há 5 minutos atrás? Provavelmente não, certo? Então, as pessoas simplesmente esquecem. Você tem uma chance de fazer a venda, de conseguir o contato, de fazer a pessoa agir da forma que você acha que ela tem que agir. Usa a escassez. Olha, só tenho X vagas. Ou isso daqui é só para pessoas que têm esse problema. E você precisa agir agora, porque provavelmente a pessoa vai tirar isso aqui do ar daqui a pouco. Então, usa a escassez no seu negócio, isso é poderosíssimo. E se o produto é, por exemplo, um evergreen, um produto que nunca sai do ar, o que você pode fazer para usar a escassez é dar um bônus exclusivo que só por um tempo limitado. Outra coisa que você pode fazer para usar a escassez é falar, e essa é tão simples, quando você não tem como controlar o tempo que a pessoa tem acesso àquele produto, você pode simplesmente falar o seguinte, olha, essa é a última vez que eu estou falando com você a respeito disso. Porque se você não deseja ter esse resultado, eu vou parar de falar com você a respeito disso. Essa é a escassez, simplesmente essa.
eu não vou mais te oferecer isso. Essa é a última vez que eu vou te oferecer. Se você quiser, agora é a hora de comprar. Compre agora. Faz um call to action. E você pode usar uma estrutura que eu gosto muito, é de fazer um CTA e depois fazer o que a gente chama de Future Pacing, que é uma técnica de PNL poderosíssima. É uma técnica de programação neurolinguística. E essa técnica ela vai te falar sobre uma imagem do futuro provável sem o produto, ou seja, se manter na dor que você tem hoje, se manter com o problema que você tem hoje, descrever o que pode acontecer no futuro se você não comprar esse produto, se você não decidir entrar agora nessa estratégia, ou se você decidir simplesmente não comprar, você descreve para a pessoa, olha, você vai continuar tendo problema A, B, C, D e E, e pior, isso só vai daqui para pior. Você provavelmente vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso. E você vai descrevendo para a pessoa o futuro provável que ela vai ter se ela não comprar o seu produto. Deixa ela com medo mesmo. Aqui você precisa ativar o medo. Lembra que o medo é uma das coisas que fazem a pessoa agir? É o que eu falei. O medo ou a falta de... O medo e a vontade de fugir do que é perigoso é o que faz você agir, certo? Se você dá pro cara alguma coisa que está botando ele em perigo aqui, ele vai querer agir, ele vai querer comprar, porque ele quer resolver isso aí. E você pode também usar o desejo, falar do futuro que vai ser com esse produto. Qual é o futuro que eu posso ter se eu tiver esse produto junto comigo? Se eu aprender sobre essa técnica, se eu comprar esse e-book, se eu comprar esse curso, o que pode acontecer na minha vida? Descreve com detalhes. Você vai, por exemplo, como eu falei, entrar na calça jeans que você não entrava 20 anos atrás, que estava lá guardada no seu armário. Essa é uma forma de fazer para o produto de emagrecimento. Ou você vai ter um dinheiro que você nunca sonhou na sua vida. Imagina você entrar na sua conta corrente e ver lá todos os dias pingando 2.000, 3.000 reais em comissões de afiliado. Ou 500, 600 reais de comissão de afiliado. Você tem que fazer um futuro que a pessoa possa imaginar e que não crie para ela uma objeção, certo? Que crie para ela um desejo. Né? É um ótimo argumento para finalizar a sua carta de vendas. E o que eu gosto de fazer é um sanduíche aqui. Eu falo de um CTA, eu mando a pessoa comprar, aí eu falo para ela sobre o futuro provável que ela vai ter sem o produto, depois eu falo sobre o futuro que ela pode ter com o produto, o futuro que ela tem sonhado com isso, e depois eu faço outro CTA. Eu falo, olha, se você então quer isso para a sua vida, agora é hora de comprar, compra no botão aqui embaixo. Normalmente eu termino meus vídeos, minhas comunicações dessa forma, mas lógico, depois de já ter passado por todos esses outros passos, né? Então, para a gente resumir aqui a nossa aula aqui, são 5 passos: chamando atenção, criando conexão, mostrando o problema, ensinando a solução e fazendo uma oferta, tá? Esses são os 5 passos mais poderosos que eu já vi na minha vida quando se trata de fazer uma venda. Esse script, isso aqui pode ser o script de uma carta de vendas. Quando você for fazer uma carta de vendas, faça 5 blocos. Esses são os blocos que você tem que preencher. Quando você for fazer um e-mail de vendas, a mesma coisa. Se você for fazer um lançamento, uma fórmula de lançamento com 4 vídeos, a mesma coisa. Se você for fazer uma venda no palco, a mesma coisa. Se você for fazer uma venda, enfim, em 4 ou 5 e-mails, você pode fazer isso, escrever uma sequência de 5 e-mails, chamando a atenção, criando a conexão, mostra o problema, ensina a solução e faz a oferta no quinto e-mail. Essa é uma estratégia para qualquer comunicação de vendas que você queira fazer. Sempre funcionou e provavelmente, eu prometo para você que vai funcionar por algumas centenas ou milhares de anos. E por quê? Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Ele funciona nessa estrutura, certo? Você nunca vai fazer uma oferta antes de criar conexão, porque as pessoas simplesmente negam, elas têm medo das pessoas, tá? Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou aqui sobre os 5 passos da venda e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, se quiser entrar no meu site, o site chama copyright.com.br. Como eu falei aqui, você tem um e-book para baixar. Se quiser baixar esse e-book de graça, o e-book, aqui no site copyright.com.br, você vai lá, /42-títulos, tá? copyright.com.br /42-títulos, e você vai baixar esse e-book de graça sobre os títulos de quebra de padrão, para você usar a quebra de padrão e a promessa, enfim, e vários outros que eu coloquei lá para você. Isso é um presente para você, para que você possa aproveitar e construir uma comunicação mais poderosa no seu negócio. Bom, eu espero ter ajudado você hoje a construir um negócio muito melhor para você,
que consiga entregar valor para você, para os seus funcionários, se você tiver, para os seus clientes enfim, para todas as pessoas que estão participando do seu negócio, tá? Então, o meu desejo para você é que você tenha muito sucesso usando isso aqui. E se você tiver qualquer dúvida, pode entrar no site, fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu sempre estou lendo por lá e a gente vai mantendo um contato por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.